Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje sobre a internet e sua intervenção junto à sociedade brasileira, junto à sociedade planetária. Quem está aqui conosco para conversar sobre o tema comunicação e internet é o professor da Universidade Federal de Pernambuco, José Afonso Júnior, do Departamento de Comunicação da Pós-Graduação de Comunicação. Professor, tivemos recentemente a aprovação do Marco Civil da Internet, que isso aí deu um exemplo ao mundo de como tentar organizar as coisas dentro da internet. Mas, por outro lado, também tivemos fatos desagradabilíssimos gerados a partir da internet, como o linchamento de uma senhora em São Paulo por conta de um boato lançado na rede. É possível manter uma responsabilidade na internet, uma responsabilidade da rede, sem o estabelecimento claro de uma censura, o que sai, o que não sai? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Na verdade, a minha perspectiva em relação à internet é que é um espaço que ele é feito pelas pessoas. Então, tudo que a gente tem na internet é, no fundo, uma projeção daquilo que a gente tem na vida social, entendendo que isso não ocorre de uma maneira neutra, né? Toda tecnologia sempre causa um desdobramento, sempre causa uma novidade a partir do momento que tem que negociar a sua existência com outras tecnologias e com a própria sociedade. O que eu vejo é que a questão do Marco Civil, ele traz avanços para a área do uso da internet no Brasil, no sentido que ele regulamenta o que vai ser colocado, ele regulamenta qual vão ser as posturas da relação de Estado, cidadão, ambientes, do que acontece, do que vem a transcorrer na internet, né? Eu acho que qualquer regulação é melhor do que nenhuma regulação, e nesse sentido, olhando para o que está lá no Marco Civil, quem olhar detalhadamente, vai ver que ali se tenta proteger algumas garantias individuais do cidadão, se tenta também colocar algumas responsabilidades desse cidadão para o seu ambiente, né? E se tenta, de alguma forma, entender o direito de universalidade da internet como um serviço absolutamente corriqueiro, que as pessoas possam ter acesso a ele do mesmo jeito que tem acesso a uma luz elétrica, a uma telefonia, a uma torneira com água, ou seja, as condições mínimas de conviver com aquilo. Então, acho que o Marco Civil, nesse sentido, é válido. Quanto à questão da censura, eu não penso que seja mais possível no mundo de hoje você estabelecer uma cadeia de censura. Depois do que aconteceu no que se chama da Primavera Árabe no Egito e também na Tunísia, né, no começo do ano de 2011, quando a internet chegou a ser desligada pelo governo egípcio, né, e mesmo assim se criaram alternativas de se levar através de linhas clandestinas ou se levar através de links improvisados. O que estava acontecendo nas ruas do Cairo, naquele processo revolucionário, assim, qualquer pretensão no sentido de censura, eu acho que é não só uma perda de tempo, mas algo repleto de impossibilidades de você conseguir efetivamente. Então, assim, na verdade, eu sempre aposto no sentido que a internet pode trazer também, né, uma série de elementos que permitam ao cidadão ter uma amplificação do que ele pode entender como sendo o senso da vida comum, que você possa entender como sendo a vida civil. Principalmente a irresponsabilidade, né? Porque nesse caso de São Paulo foi um caso de profunda irresponsabilidade. A partir de um boato terminou linchando uma dona de casa, né? Exatamente. A questão do boato ela é complexa. O boato sempre existiu e o boato não é um privilégio da internet, né? Eu costumo dizer que o boato ele é uma notícia improvisada. Se você olhar uma estrutura de um boato, da próxima vez que você ouvir um boato, procure prestar atenção de como ele se coloca para você enquanto discurso. O boato, Antônio, ele tem as mesmas características de uma notícia. A diferença é que quem trata a notícia é um cidadão como você, chamado jornalista. E o boato, ele tem um fato, ele tem um tempo, ele tem um local, ele só não tem o como e o porquê, que é o que a notícia tem. Então o boato, ele é como a notícia, o boato,
ele é um fenômeno social. O boato, ele nasce no sentido onde você não tem uma estrutura social ali organizada, mesmo que seja por um determinado momento. Tanto vale o que aconteceu com essa pobre senhora em São Paulo, como os protestos que aconteceram aqui em Recife na semana passada por conta os protestos não, os acontecimentos que aconteceram aqui em Recife por conta da greve da polícia, onde você tem por um determinado momento, uma instabilidade social, uma falta de mecanismos de regulação, ou vamos dizer assim, lugares de referência de um determinado discurso, que possam certificar esse discurso, e aí o boato vem à tona. Uma coisa foi bem diferenciada, por exemplo, na cheia do Recife, quando o rio Cabaribe transbordou em 76 ou 77, aconteceu o célebre boato do estouro de Itapacurá. O estouro de Itapacurá, da barragem de Itapacurá. E aí não haveria referências para confirmar ou não. Não tinha internet, as ligações telefônicas estavam interrompidas por conta da enchente, as dificuldades de trânsito para avaliar se isso era verdade ou não. Mas hoje, qualquer boato lançado numa rede social na internet pode ser checado de várias formas. Exatamente, né? Mas isso. o boato continua acontecendo. Por quê? É exatamente isso. Eu acho que seria o nosso próximo salto, o nosso próximo ganho qualitativo enquanto cidadão, enquanto usuário da internet, vamos falar assim, de um usuário que tem um nível de esclarecimento. É entender que o que se coloca ali, de alguma forma, é uma estrutura de discurso, mas esse discurso precisa de um lugar de referência. Uma coisa é eu, José Afonso, cidadão, dizer a polícia está em greve e a cidade está um caos. Outra coisa é um jornalista dizer isso. E outra coisa seria o quê? Uma assessoria do governador se colocar de maneira efetiva e dizer estamos tomando essa e essa prova. Dar uma nota oficial. Uma nota oficial. Que ficasse clara a fonte e a credibilidade da fonte. Exatamente. Porque o boato, na verdade, você tem que entender ele tanto pela questão do potencial risco que ele pode causar à sociedade, mas você tem que entender ele que ele está se referindo a algo que está acontecendo socialmente. Então, existe ali um terreno de incertezas, de instabilidades, uma improvisação, né? Vamos dizer assim, sobre o que está acontecendo, mas que as pessoas têm que atentar para os possíveis caminhos que você pode detectar que aquilo é ou não boato. Primeira coisa, se o que está escrito, falado ou mostrado em vídeo ou em fotografia, se é assinado, se tem o nome de quem colocou aquilo ali. Segundo, se aquilo vem de uma instituição, se vem de um jornal, se vem de uma revista, se vem de uma televisão, se vem da própria estrutura do Estado. Né? Terceiro, né? Qual é os interesses, ou seja, quem é que está replicando aquele boato na internet? E procurar ver os perfis dessas pessoas. Procurar olhar quem está colocando essa notícia à frente. Ou seja, você tem que ter um nível de preparação, né, do mesmo modo que a gente tem esse nível de preparação para outras esferas do discurso. Se eu chego numa sala de aula e começo a contar uma história muito fantasiosa, as pessoas vão detectar que aqui e ali aquela minha conversa não é consistente, que pode ser um trote. Né? Se chega um vendedor, né, prometendo um produto maravilhoso que custa pouco e vai fazer sua vida mudar do dia para a noite, você vai entender que naquele papo tem uma inconsistência. Então, no boato, você tem que talvez ter esse mesmo tipo de preparação, de entender quais são os lugares de referência de onde surge aquele discurso. Exato, e estamos numa época muito propícia a boato, principalmente nas vésperas da Copa do Mundo, Sim. onde há uma mobilização social intensa em todo o país a favor e contra o evento esportivo, e também na proximidade da eleição geral que vai escolher do presidente da República, governador, deputados federais, estaduais. Então isso gera um clima de incerteza e falta de informação. Aí é que entra os boateiros, a informação falsa, e para isso a internet é um jardim para ser plantado, né? A outra questão que eu vejo é assim, você está absolutamente certo nisso aí, você está absolutamente certo nisso aí, porque a sequência da nossa agenda daqui até outubro, novembro, vai ser bastante cheia. Eu só não acredito que existam boateiros profissionais. Eu acredito que existem interesses
e existem determinadas estruturas de discurso, determinadas estruturas de posicionamento, que justamente quando surgem essas brechas, essas situações que não são situações do dia a dia, uma eleição é até uma coisa normal. Né? Que bom que o Brasil já chegou no nível de democracia onde a gente encara a eleição como um espaço, um fato normal, né? A eleição não tem aquela coisa, não, a eleição vai valer ou não, a eleição vale, quem é eleito toma posse e tudo mais. A gente está num processo democrático avançando, né? Mas a gente não pode achar que eleição tem todo dia, ou que a eleição não é um espaço de conflito, um espaço de disputa, né? Ou que uma Copa do Mundo, onde você vai ter uma série de visibilidades do país na agenda internacional e há interesses pronunciados de você colocar essa ou aquela fala, esse ou aquele pseudo-fato em tela, né? Então, assim, eu não acredito que haja um boateiro profissional. Eu acredito que haja, isso sim, estruturas e interesses de articular certas categorias de discurso. Tentando falar resumidamente, ele disse assim, a internet não mente, agora as pessoas mentirosas usam a internet. A questão é mais ou menos por aí. O veículo é neutro, né? Assim como pessoas de verdade também usam a internet. A internet não é simplesmente uma caixa fechada onde ali tem uma coisa determinada, não. A internet é uma porta. A mesma porta que a gente vai para o mundo todos os dias quando sai de casa. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o professor José Afonso Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco, da pós-graduação da comunicação. Conversamos sobre o uso da internet e a responsabilidade social. Até já.